Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos evangélicos que estão me ouvindo, que Deus abençoe a todos os cristãos e aos não cristãos que também estão me ouvindo através desse vídeo, estou gravando para a playlist Mensagens da Bíblia. Esse aqui é o canal Meio Retrô, né, um canal eclético, e eu falo sobre diversos assuntos, né, desde a minha profissão, a Sportcam, que eu gosto muito, e entre outras coisas aqui, Mensagens da Bíblia. É uma playlist que eu criei. Então aqui, repito novamente, o canal Meio Retrô é como um jornal. Tem várias seções. Uns gostam de ler esporte, outros gostam de ler notícias, outros gostam de ler economia. Cada um lê aquilo que quer. Mas o jornal tem diversas matérias. Assim é o canal Meio Retrô. Acho engraçado quando, até ontem achei engraçado quando teve um que escreveu assim: ah, você está muito chato, estou saindo daqui. Pode sair. Vá na paz do Senhor Jesus. Acho interessante, né? E digo essa mensagem para os cristãos: não tentem agradar a todos, tentem agradar a Deus. É bobagem você tentar agradar os homens. Nunca você vai conseguir isso. Jesus não conseguiu agradar a todos. Tá? Não tem jeito, isso é impossível. Então, agrade a Deus, isso aqui é importante. Então fica a pergunta: estes que têm falado e não tem acontecido são falsos profetas? Há um entendimento que eu entendo ser errado. Há um entendimento, não, há um pensamento no meio evangélico, no meio cristão, que eu entendo ser errado. Falso profeta é aquele que diz e não aconteceu. Errado. Errado. À luz de Deuteronômio capítulo 13, não é nada disso. Deuteronômio capítulo 13, no Antigo Testamento, está aqui para nos guiar no que é verdadeiramente um falso profeta. Coincidentemente, eu irei ler 4 textos, dos quais 3 é Deuteronômio 13, Atos 13 e Apocalipse 13. Não sei se é coincidência, não sei se foi uma inspiração de Deus ou na organização. Creio que não, creio que é inspiração de Deus, porque o Antigo e o Novo Testamento não foram arrumados como nós temos hoje, porque a Bíblia originalmente ela não tem divisão em capítulos e versículos. Então eu não creio que essa organização aqui foi premeditada, não, tá? Bom, então vamos lá. Vou ler aqui o primeiro texto de Deuteronômio, capítulo 13, que é o que vai nortear o que é ser um falso profeta. Capítulo 13, versículo 1. Quando um profeta, olha que interessante, ou sonhador se levantar no meio de ti, no meio do grupo, no caso aqui Deus estava falando para o seu povo Israel, mas que vale para a gente hoje, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, falso profeta, tá? Aqui, apesar de não usar o termo falso profeta, a gente vai entender aqui, é considerado aquele que fala que algo vai acontecer, à luz de Deuteronômio 13. O que ele falou acontece, ou seu sonho acontece, porém, ele se utiliza do acontecido para desviar da fé os que já creem em Deus, para servirem outros deuses, né? Outras situações espirituais, né, ou religiosas, diferente de seguir ao Deus de Israel. Você pode ler o Deuteronômio capítulo 13 todinho, bem interessante. Então, ele fala um sinal, ele fala um sonho, o sonho acontece, porém ele não soma a Deus, mas sim ele busca fazer com que aquelas pessoas se desviem da fé e sirvam a outros deuses. Então a palavra é clara: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. As pessoas, os irmãos que falaram e não aconteceram, tá? Estavam conduzindo as pessoas a servir outros deuses? Não.
Então eu entendo claramente que eles não são falsos profetas. Mas vamos colocar o texto. Vamos agora para Atos dos Apóstolos, justamente capítulo 13. Havia uma situação muito interessante acontecendo naquele momento. Os apóstolos, né, inclusive Paulo ou Saulo, estava saindo para a cidade de Antioquia, né, mandando, e ali aconteceu um fato bem interessante. Atos 13, a partir do versículo 5 diz: chegando a Salamina, os apóstolos, que estavam ali, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam certo judeu mágico, prestem bem atenção, falso profeta. Olha que interessante, olha essa definição: certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, Sérgio Paulo, chamando Barnabé e Saulo, né, os apóstolos, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ele já tinha ouvido, né, e queria ouvir pessoalmente. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpretava o seu nome. Seu nome era Bar Jesus e na sua interpretação era Elimas. Ele era um mágico, falso profeta. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora, a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e trevas, e, andando ao redor, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então, veja, esse procônsul estava ali fazendo sinais, mas ele não era falso. Eu sempre gosto de comparar a questão dos relógios do camelô. Isso aqui é falso, mas você não vai comprar um relógio no camelô falso, cujos ponteiros ou os números não marcam a hora. Compraria. Mas você está vendo que ele está funcionando. O que é falso? Falso ali é o nome. Rolex, Panasonic, sei lá, a marca dos relógios aí. Nem me lembro mais. É falso. Mas o relógio tem que estar marcando, porque você, mesmo sendo falso, você não traria para casa. Então, ou seja, tem que estar acontecendo aquilo que o falso profeta, o falso aí, não é no que ele disse, mas a quem ele serve. Ele se apresenta como servo de Deus, tá? Ou como um profeta, né? Porque quando se fala em profeta, né, sempre se atribui o profeta a Deus. Então, como um profeta de Deus, no entanto, né, ele é um falso profeta. Mas o que ele diz acontece. E porque acontece, ele engana as pessoas que o estão ouvindo. Vamos dar um exemplo, tá? É aí que tem que vir a exceção dos 4 textos que eu vou ler, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Tem um caso bem interessante aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5 diz assim: descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que fazia. Aqui eu quero já abrir um parênteses. A importância de se ver os sinais, sejam eles de Deus ou do diabo.
Os sinais é como que eles são um selo, uma comprovação de que aquele que diz e está acontecendo é o que ele diz ser, um profeta. Porém, aos profetas verdadeiramente de Deus e aos falsos profetas. As multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, repito novamente, antes de o gato interromper aqui, que a importância do cumprimento dos sinais, sejam eles de Deus ou do diabo. Cadê? Os espíritos imundos, quais eram os sinais que aconteciam? Né? Que vai falar agora. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então acontecia milagres, pessoas eram libertas de possessões demoníacas e pessoas doentes e aleijadas eram curadas. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria. Dizia ser um grande homem. Então ele dizia que era um personagem importante e mostrava os sinais. Não adianta, se não houver sinais, se não houver algum tipo de sinal que identifique aquela pessoa de ser um grande homem, ou ser um profeta, ou ser alguma coisa, ninguém acredita. Seja esses sinais para o bem ou para o mal, ou seja, para, como disse Jesus, quem não é por vós é contra vós, seja a favor ou contra a palavra de Deus. Versículo 10 de Atos 8. E todos o atendiam. Por quê? Desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde há muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Está entendendo? Ele falava e acontecia. Mas ele era um falso profeta. Por quê? Não era de Deus. O falso profeta é aquele que não é de Deus. Eu entendo pelas escrituras, pela argumentação que eu estou fazendo aqui. Ah, André, tem esse texto, então você comece a reprovar os tanto de falso profeta que tem na sua igreja. Porque eu não conheço uma igreja que alguém já não disse, olha, isso vai acontecer e não aconteceu. Então é um falso profeta aquela pessoa, servindo ao diabo, como disse o apóstolo Paulo. E não é verdade. Eu entendo que são servos do Senhor, zelosos, porém influenciados pela doutrina da denominação, pela pressão e pelo desejo ardente de servir a Deus. E a gente fica ouvindo essa buzina no nosso ouvido, ó, fulano teve um sonho profético, fala no Senhor, você tem que falar em línguas, e várias outras coisas que têm a ver com as doutrinas denominacionais, porque igreja, como eu já falei em outro vídeo, só existe uma, de Cristo. Denominações existem muito, porque denominações são criações do homem, porque a denominação é a interpretação das Escrituras, que é diferente de outra denominação, de outra interpretação. Continuando no versículo 11. Eles o atendiam porque já desde há muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Creu até mesmo o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Decorrendo, o texto fala que Simão viu que pelas mãos dos apóstolos descia o Espírito Santo. Infelizmente, ele quis comprar aquele dom. Ele não se converteu, né? Ele se convenceu. Não gosto muito desse termo não, mas foi o que aconteceu com ele. E depois ele tentou comprar
com dinheiro, né, aquele dom, e foi repreendido por Pedro e por João, ok? Mas isso aí já o que eu quero frisar aqui é o que é ser um falso profeta à luz da palavra de Deus. Repito, tem uma interpretação errada, pegando um determinado texto aqui e acolá. Não, falso profeta também é aquele que diz e não acontece. E não é. Essa orientação bíblica é para que entendamos o maior dos falsos profetas que surgirá nos últimos dias. Justamente Apocalipse capítulo 13. Eu irei ler agora. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. O dragão, diabo, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quer dizer, foi um sinal tão grande, ó, sinal tão grande daquele milagre que ele estava condenado à morte, mas sua chaga mortal foi curada. Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade. Provavelmente não indiretamente, não diretamente, que ninguém vai adorar Satanás. Se bem que eu já vi no programa do Ratinho, uma pessoa dizendo que servia a Satanás conscientemente, porque dizia ele: Deus demora muito a dar as coisas, o diabo dá logo. Que absurdo. Então o Ratinho ficou chocado. E adoraram ao dragão, que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 5 de Apocalipse 13. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, no céu, né? E dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adoraram. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Agora vamos ao versículo 11, que é o que fecha o que é ser um falso profeta, segundo Deuteronômio 13. Então, vi subir da terra outra besta, que em Apocalipse 13 é o falso profeta, que vai trabalhar fazendo sinais perante a besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Como ele fez isso? E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens. Olha que interessante. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, os sinais, enganava os que habitam na terra, e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela, a imagem da besta, falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Paro por aqui.
Então, os sinais são importantes. Então, o falso profeta não é um servo de Deus que falou, olha, vai acontecer um tsunami, um terremoto, vai acontecer um asteroide que vai cair. Não são falso profeta. Eu não os vejo como falso profeta. Tá? Eles podem até não serem nem sequer cristãos, nem serem evangélicos, entendeu? E estarem com isso criando um ambiente de descrença, né, na sociedade para com as profecias, sonhos e visões. Isso é possível sim. Porém, estes que eu tenho visto, eu não creio que são, não. São servos de Deus zelosos, porém sem entendimento. Né? Alguns, como vocês vão ver nos vídeos que eu irei colocar, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é assim mesmo. Faz 22 minutos que eu estou falando aqui, mas é importante. Tenho certeza que você, que é evangélico, está vendo todinho. Mas vamos lá. Então eu irei colocar agora 3 vídeos. Um primeiro só um pedacinho. Só um pedacinho. Inclusive, é muito importante que ao crer que tais profecias são de Deus, corre-se o risco de queimarmos o nosso, porque é Deus que nos confere, ministérios. Primeiro eu vou colocar aí, inclusive, de um pastor que eu respeito muito, em nome de Deus, o pastor Valtenir Porto, que fez a tradução, porque ele chegou a esse ponto de crer, tá? Que aquilo poderia acontecer e traduziu. A voz que vocês vão escutar na dublagem, né, é dele. Vou colocar só uma pontinha, que é o mesmo vídeo que foi divulgado, espalhou-se pela internet, que um asteroide iria cair ontem, dia 24, e não caiu. Hoje é domingo, dia 25, não caiu. O outro é uma voz que você vai ouvir, que é de um rapazinho que fala que algo vai acontecer entre hoje e amanhã. E por último, de uma irmã que diz que algo vai acontecer em dezembro. Vou colocar só um pedacinho, ok? Depois eu volto. Vamos lá. Ele vem lá de Porto Rico. Esse irmão, que nós vamos passar o vídeo, ele é um médico. É um médico e ele acaba de lançar este vídeo trazendo 4 datas, e uma delas para esse asteroide. Um asteroide que teria sido deslocado por esse grande planeta que é o planeta Nibiru. Né? E esse irmão, ele está trazendo aqui uma profecia que eu acho que eu deveria passar para os irmãos. Deixa eu explicar, irmãos. Eu não estou apoiando isso aí, porque eu não conheço essa pessoa, não sei, nunca vi mais gordo na vida, mas eu acho importante a igreja saber dessas datas. Mas vamos primeiro ouvir o vídeo, que também foi traduzido pelo pastor Giovanni, e eu vou ler. Nós não vamos dar o som para não atrapalhar, e eu vou ler aquilo que este irmão fala. Pode soltar o vídeo, por favor. Olá pessoal, eu sou o Dr. Héctor Morales Borges, hematologista e oncologista. Venho aqui trazer para vocês umas profecias que Deus me tem revelado desde 2014, observa a data. Aqui disponho uma biografia curta para que vocês me conheçam. O Senhor teria dito a ele, o Dr. Héctor Morales Borges, dado a ele, ou dito a ele, 4 datas, e nelas ocorrerão diferentes eventos, todos neste ano 2016. O primeiro evento, ele diz que Deus teria dito a ele que será no dia 24 de setembro, que será a queda de um asteroide próximo a Porto Rico, na ilha de Mona. Então vai ser daqui a 13 dias, né? Hoje é dia 11, para dia 24, faltam 13 dias apenas. Não daria tempo da gente deixar para outra ministração, já que no final de semana nós vamos ter uma programação especial com o pastor de fora. Uma das razões para eu colocar isso para você. Faltaria então só 13 dias. Veja bem, ele confirma, ou seja, ele relata que o Espírito Santo disse a ele que a profecia dada por Efraim Rodrigues em 2014, Efraim Rodrigues marcou várias datas e disse que aquela profecia chegaria ao final do ano, que esse asteroide cairia. Todas as datas que ele deu falharam, todas elas não aconteceram. Então ele caiu num certo descrédito, se calou e apenas disse que Deus é soberano para mudar e fazer do jeito que ele quer. Então, agora vem este médico, eu
dei uma pesquisada na internet para saber o currículo dele. Realmente ele é tudo isso que ele fala. Ele é um médico que trabalha há 21 anos, formado lá em Porto Rico, tem o doutorado dele nos Estados Unidos. Ele é um médico oncologista, uma pessoa de prestígio, e é também o diretor clínico da Cruz Vermelha de Porto Rico. Então ele é um homem que tem crédito na sociedade. Agora, ele está colocando tudo isso aí com 4 datas, 4 eventos, né? Então, o primeiro seria este asteroide que cairia em Porto Rico, na ilha de Mona, que é uma ilha pequena, desabitada, é uma reserva florestal, e ali tem uma das maiores falhas geológicas de 2 placas tectônicas. A coisa ali não é muito fácil, não. O segundo evento, e eu distraí isso aqui, irmãos, nem tanto do relato que ele faz para frente, mas daquelas intervenções que tem embaixo do vídeo. Como é que chama aquilo? Que as pessoas escrevem ali. As pessoas comentam aquilo, são os comentários. E eu vi vários desses comentários, e ali nesses comentários eles esclarecem mais alguma coisa que eu vou passar para os irmãos. Então o primeiro seria o asteroide, dia 24 de setembro. O segundo evento será no dia 4 de outubro. E este evento, ele diz que será um grande terremoto, mas ele não diz onde será esse terremoto. Será um grande terremoto, mas não diz onde. O terceiro evento, que ele diz que será no dia 19 de novembro, é a morte do governador de Porto Rico. 19 de novembro, o Senhor teria dito para ele que o governador de Porto Rico vai morrer. Porto Rico é uma ilha agregada aos Estados Unidos e é administrada por um governador eleito pelo povo. E o último evento será no dia 4 de dezembro, o início da guerra, ou de uma guerra entre a Rússia e China de um lado e os Estados Unidos da América do outro lado. Como vocês viram aí, o pastor Valtinho Porto, não que ele esteja apoiando, ele mesmo falou não está apoiando, mas apresentou o material. Irmãos, isso está havendo um reflexo negativo muito grande na vida da igreja, mas eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Porque já está cumprido isso. Vamos agora à segunda parte, da voz do rapaz que fala, né? Mas ele foi prudente, é curtinho, tá? Vamos lá, a segunda parte. Na madrugada do dia 3/8 de 2016, eu tive um sonho muito rápido, um sonho estranho. Foi um estalo. Eu estava sonhando, deu um estalo e uma voz me disse: dia 25/9 para 26/9. E eu acordei. Esse estalo como se fosse um aviso, alguma coisa assim, avisando. Então eu estou registrando só para ver se vai acontecer mesmo alguma coisa, se for uma vez de Deus. Deus seja louvado. Amém. Então, como vocês podem ver, ele não apresentou como profecia, ele apresentou como um sonho. Teve um sonho. Só viu o quê? Alguma coisa, um estalo, como ele disse. Alguma coisa pode acontecer entre hoje, dia 25, e amanhã, dia 26. Repito que nossa mente é muito influenciável, tá? Muito fácil influenciar nossa mente. E o nosso cérebro não para de trabalhar à noite. É daí que nós sonhamos. Hollywood é fichinha perto do que o nosso cérebro faz, tá? E agora vamos ao terceiro vídeo, que é de uma irmã que disse que algo vai acontecer em dezembro. Vamos lá. Deus, ele disse algo para mim ali através de alguém que eu não via quem era. E falava assim comigo: fale para o meu povo que até dezembro de 2016 vai acontecer algo na terra, onde toda a estrutura da terra será modificada. Eu não sei, na verdade, o que isso quer dizer. Mas o certo é que Deus falou ali comigo através daquele sonho, colocando um mês, o mês de dezembro de 2016. E disse assim: por onde você passar, por quem você conversar, diga que é tempo de mudança, tempo de mudar suas vidas. É um tempo de viver de fé mesmo. É um tempo onde precisamos nos firmar na presença de Deus, porque está acabando, o tempo está findando.
Não tem mais tempo para a gente olhar para trás e ficar brincando de servos de Deus. É tempo de melhor, é um tempo de melhoria. Eu estou acrescentando aqui, tá? O próximo vídeo que vocês vão ver, eu estou botando antes do próximo vídeo eu falando, tá? Que eu recebi um áudio de um irmão interessante, eu conversando com ele sobre a queda do asteroide, e ele me mandou áudio dizendo: "Nossa, André, só porque nós ouvimos falando sobre queda do asteroide eu tive um sonho." E eu faço questão de botar esse áudio aqui para vocês ouvirem, tá ok? Não vou dizer o nome dele, tá? Mas o áudio ele me mandou pelo WhatsApp para mostrar para vocês o quanto nossa mente é influenciada pelas informações, tá? Mas eu creio em sonhos e visões. Deixa aqui bem claro porque a Bíblia diz isso. Vamos ouvir o áudio aí. Bom dia, irmão André. Pai do Senhor Jesus aí. Pra você ver como que é as coisas, né? Só foi voltar a falar em asteroide e esse tipo de assunto que eu essa noite tive um sonho com um asteroide caindo. Tive um sonho inclusive com esse pastor, que ele tava clamando a Deus, né? Por quê? Por que não caiu? Porque o Senhor falou que caiu e não caiu, e nesse momento que ele tava clamando, aí eu vi aquela luz imensa vindo, né? Na nossa direção, eu saía correndo. Com certeza, não foi Deus que falou, não foi nada. Foi só um sonho de influência, né? Por eu estar, tipo, envolvido no assunto, né? Acabei sonhando porque eu tava pensando no outro dia nisso. Dá pra você ver como que é, né? Às vezes a pessoa tem um sonho dessa... Do mesmo jeito que eu tive esse sonho, a pessoa tem também. De tanto ficar envolvida no assunto, aí vai falar que Deus que mandou falar ou que Deus que falou. Porque o sonho parece real mesmo, né? O sonho que eu tive tava bem real. Mas foi só um sonho. Vocês estão vendo, meus irmãos? Ah, André, mas se acontecer? Se um dia vai acontecer, eu repito, eu creio nas Escrituras. Eu me atrevo a dizer que eu, mais do que qualquer irmão que está me ouvindo agora, creio em sonhos e visões, que eu venho defendendo isso desde o ano de 2002. Através do site Breve Jesus Cristo Voltará, eu venho defendendo isso. Porém... Minha mãe chamando. Porém, temos que identificar, saber discernir, conhece a ti mesmo, ok? Se acontecer, nós vamos saber. Olha, tá vendo? O profeta tal, o irmão tal falou a verdade. A gente vai saber. Vamos cuidar da nossa vida, meus amados irmãos. Bom, continuando aqui, vocês vão ver agora a próxima sequência que eu vinha falando, que eu achei que eu tinha que colocar isso aqui para completar. Até refiz o vídeo para completar. Encaixei isso aqui para que você possa entender melhor essa questão da influência das mensagens sobre o nosso cérebro à noite. Continue aí, que Deus te abençoe. Bom, irmão, vocês viram o testemunho da irmã. Bom, eu, depois de 14 anos na internet e quase 14 anos com o site Breve Jesus Cristo Voltará, eu divulguei muito material com a prudência também do pastor Valtenir Porto. Apresentei um material, falei, gente, vamos parar para considerar. Porém, como eu já disse, os tempos mudaram. A internet virou no que diz respeito, assim diz o Senhor, virou uma bagunça. Creio, na minha visão, que as igrejas evangélicas estão ruins das pernas. Muitas coisas nós precisamos mudar. Como falou aqui essa irmã, nisso eu concordo com ela. É tempo de mudança. É tempo de sermos cristãos fora das quatro paredes, fora dos cultos. E não somente dentro dos cultos, dentro das quatro paredes. Eu creio que vai vir essas mudanças e positivas. Tá? Vamos aguardar. Vai passar hoje dia 25, dia 26. Aí quando for terça-feira eu volto e comento o assunto. Ó, terça-feira e nada. Aí tem que esperar pacientemente todas essas datas desse homem lá de Porto Rico passar, acabar o mês de novembro. Aí depois chegar dezembro. Quando passar isso tudo... Aí olha só, infelizmente tem que esperar aí chegar dia 1º de janeiro de 2017. Aí que eu vou fazer um vídeo falando, tá vendo, gente? Poderia, aí lá eu vou dizer o que eu estou dizendo aqui, ó. Poderia ter acontecido alguma coisa? Sim. E de repente até, quando chegar lá, eu nem venho fazer esse vídeo, acontece alguma coisa. Mas irmãos, e se não acontecer? Eu tenho orado a Deus, pedindo a Deus para poder ajudar os irmãos. Que irmãos? Aqueles que estão vendo esse vídeo que eu estou fazendo, os vídeos que eu farei, já fiz, farei ainda nesse canal aqui através do Meio Retrô.
para que nós venhamos a ter uma vida equilibrada. Essas mensagens têm... Hoje eu tenho que admitir, como eu já disse, por causa da bagunça que se tornou a internet a respeito disso, assim diz o Senhor, e das profecias ou profetadas, como vocês queiram chamar. Porém, para mim, todos esses irmãos são irmãos. Porém, tem faltado a eles sabedoria, que só se adquire com o tempo, ou com uma ação divina na nossa vida. Tá? Então, o tempo me fez observar isso, a racionalizar a situação. Falei, espera aí, já está virando uma bagunça. Será que você não está orando? Eu estou orando, você não está orando? Poxa, Deus falou, por exemplo, a essa irmã, e você vai procurar o vídeo dela original. Então, se Deus mandou avisar, deve ter lá uns 50 milhões de visualizações. Você vai ver, não tem. Tem 2, 3 mil. Ah, quando tem isso? Então, depende daquele canal que a irmã tem. Por exemplo, esse canal aí, esse vídeo do pastor de Porto Rico, que foi colocado numa irmã lá, né? E que chega lá, tem 14 mil. E olha que ela agora bloqueou o vídeo. Ela agora deixou o vídeo como um vídeo não listado. Ou seja, só quem tem o link pode acessar o canal dela. Tá com um cadeadinho lá. Eu até desisti de botar os comentários lá. Por quê? Porque eu estou botando comentário com a intenção de ajudar os irmãos a vigiarem, sim, mas não entrarmos numa paranoia. Não entrarmos numa paranoia. Depois eu vou falar mais sobre essa questão. Vou parar por aqui. Já apresentei os textos bíblicos de Deuteronômio. Vou ler aqui. Deuteronômio capítulo 3, Atos 13, Apocalipse 13 e Atos 8, 5. Tá? Não são falsos profetas, não na minha visão. Não são falsos profetas. Tá? São servos de Deus. Zelosos, ansiosos. Porém, como diz uma frase, conhece-te a ti mesmo. Então nós não conhecemos como funciona isso aqui. Um irmão mesmo hoje me mandou um WhatsApp e falou, André, só porque nós falamos sobre isso, eu sonhei que eu vi... Ó, a propaganda política, gente. Falo novamente. Não vote nesses candidatos que estão passando na porta da sua casa com esses carros barulhentos. Se você, aos evangélicos disse, sigam as orientações do pastor Silas Malafaia. Não vamos jogar o nosso voto. Mas fulano é irmão em Cristo, mas não tem chance, e no quociente eleitoral você vai eleger um bandido, um ladrão. Vamos parar para pensar nisso. Então, meus amados irmãos, falarei mais sobre isso. O vídeo já passou aqui dos 30 minutos já. Espero que se você viu tudo, né? Vamos orar. Eu estou orando pela nossa nação. Estou orando para que o comunismo e o petismo caia no nosso país, caia na América Latina, né? Aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus que ganhe o Crivella. Vou falar mais sobre isso aqui. Agora, o que está me espantando, que eu vou fazer um vídeo separado, é que o tal do Freixo, o mesmo que queimou a bandeira de Israel junto com o Babá, apoiando o Babá, que queimou o Babá e que queimou a bandeira de Israel, o Freixo apoiando ele. Está entendendo, irmãos? Satanás está usando os homens. Eu não creio que ele tem consciência do que está fazendo, não. Mas, se fizer, azar o nosso, dos cariocas que moram no Rio de Janeiro. Azar o nosso, que a mão de Deus vai pesar sobre no caso, o Rio de Janeiro. Estou pasmo que o tal do Freixo está em segundo lugar. Eu digo, meu Deus do céu, cadê? Eu falei, cadê o embaixador de Israel? Será que já botaram aqui? Será que não tem quem orientou? O José Serra lá não orientou pela metade? Cadê o embaixador de Israel? Gente, vamos buscar as bênçãos de Deus e não as maldições de Deus sobre a nossa nação. Com o telefone do irmão agora, a Dilma já está fazendo a propaganda, eu vou voltar. Meu Deus, vamos ser Moisés, orando, intercedendo, irmão, para que Josué vença a batalha. Deus abençoe os amados irmãos e espero que esse vídeo tenha sido útil para a sua vida. A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe nesse domingo. Eu estou colocando esse vídeo, apesar de eu estar fazendo de manhã, né, na parte da manhã o vídeo, agora, estou desde de manhã fazendo, agora são meio-dia. Eu só vou colocar esse vídeo à tarde, lá por volta das 4 horas da tarde, que é quando você deve estar vendo esse vídeo aqui. Deus te abençoe e faça o seu comentário aqui, né? E obviamente comentários inteligentes. Vamos nós estar orando, intercedendo e votando bem, tá? E vamos lá, vamos conversando. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus.